Cada minuto que pasa puede germinar una semilla capaz de transformar el mundo. ¿Y qué ha sembrado usted para acompañar ese proceso? ¿Qué imagina para sí y para su negocio de aquí a algunos años? Aquí en Soespi, esa pregunta ha sido hecha hace mucho tiempo para que los cambios pudieran acomodarse antes de llegar el presente. Desde la creación de Soespi Advanced, desarrollamos tecnología en pastos con el máximo de conciencia ambiental y sostenibilidad, presenciando hoy los resultados de una inversión incansable en investigación, de la selección de profesionales calificados y de la preocupación con el desarrollo de personas. Son más de 3 décadas construyendo un legado de innovación y prosperidad para que ahora planifiquemos juntos el futuro. Es pensando en llegar a las personas que en todo momento producen tecnología. Esos son los valores que sembramos en nuestra historia. Esa es la raíz que tenemos como patrimonio. Un cultivo que nos brinda buenos resultados, sea a voleo, en línea, al vacío, aéreo o en la integración agricultura, ganadería, bosques. Nuestra siembra desafía el tiempo, desafía lo nuevo, así como la semilla desafía la tierra. Mucho placer. Nosotros somos hoy el futuro de su pasto y de los sistemas integrados. Nosotros somos la Soespi. Muito bem. Então, esse é um pouco da nossa história, um pouco do nosso dia a dia aqui no Brasil, acerca de produção de semente, tá? E agora sim, eu começo a entrar no nosso tema de hoje, da nossa charla, que falaremos a respeito da integração da agricultura e ganaderia e quais são os principais benefícios. Por que devemos nós fazer uma integração, né? Por que precisamos fazer? Porque esse sistema tem a cada dia mais encontrado mais adeptos, mais pecuaristas vêm procurando se tecnificar e adotar esse tipo de sistema, tá? Então, assim, essa é a principal pergunta que nós devemos fazer. E antes de falar quais são as formas que nós vamos fazer uma integração, como que a gente vai preparar um solo, como que a gente vai escolher a semente, escolher a semilha, escolher o pasto que vamos utilizar, vamos primeiro falar dos benefícios, né? Quais são as vantagens que nós temos dentro deste sistema, tá? E é importante saber que o principal diferencial da integração é que ela nos permite, dentro de uma mesma área, sem que seja necessário ampliar a sua finca, ampliar a sua fazenda, você consegue ter diversidade de produção. Onde você, inicialmente, numa área onde você só produz o gado, você pode produzir a maíz, pode produzir a soja, e todos esses produtos dentro de um sistema te dá mais segurança, te melhorar o seu solo e o perfil, a fertilidade, enfim, tá? Tanto para o ganadeiro quanto para o agricultor. Eu sempre digo, o pecuarista, o ganadeiro, que tem, na grande maioria das vezes, uma área degradada, o sistema de integração permite a ele, dá a possibilidade dele recuperar esse solo, dele recuperar esse pasto, utilizando a agricultura como forma de viabilizar essa conta. Recuperar um pasto é muito caro. Preparar um solo, fertilidade, é realmente uma conta muito cara, ainda mais atualmente, onde tudo tem subido o preço dos produtos. E aí, quando a gente consegue reformar essa área, utilizar essa área para produzir uma maíz, produzir um outro produto, e a gente utilizar a venda desse produto para pagar o custo dessa reforma, desse manejo que você vai precisar fazer do solo e na propriedade, né? Essa conta fica mais barata, essa conta fica mais acessível. Porque no Brasil, e acredito que na Bolívia também não deve ser diferente,
a gente observa diversas condições de pasto. Então, normalmente, quando a gente tem um pasto recém-formado, a qualidade dele está bem alta, né? A gente cita aqui uma qualidade que está numa escala de 1 a 5, onde 5 é um pasto de alta qualidade, um pasto bem formado, uma área muito produtiva. Ao longo do tempo, essa qualidade, essa produtividade do pasto vai caindo, tá? Devido a não reposição de fertilizantes, um excesso de animais da área, o superpastejo, tudo isso faz que num curto período de tempo, num médio, curto período de tempo, essa área começa a perder capacidade de suporte. E aí, a gente precisa novamente recuperar esse pasto. Tá? Então, a integração permite que os agricultores consigam fazer a recuperação desse pasto utilizando a produção de maíz ou de outra cultura para ajudar a pagar parte desses gastos. Agora, é claro que eu não vou fazer uma integração em 100% da minha área, até porque, em muitos casos, o produtor, o cliente, ele ainda precisa aprender a manejar essa nova cultura. Então, qual é o tamanho da área que eu vou fazer a minha primeira integração? Você vai fazer uma área pequena, de forma que você não se comprometa. Se acontecer algum problema nessa área, você não vai ter um grande comprometimento dos seus custos financeiros. E à medida que o pecuarista ele vai se adaptando, ele vai entendendo como esse sistema funciona, ele pode ir aumentando a área de integração. Depois que ele colheu a maíz, ou qual que seja a cultura, ele faz o plantio do pasto consorciado. Depois de colhida maíz, fica o pasto formado, um pasto de primeiro ano, um pasto de segundo ano, à medida que ele vai girando, à medida que ele vai reformando novas áreas da propriedade, até que dentro de 5, 6, 7 anos, isso pode variar um pouco, mas ele vai ter toda a sua área de pasto degradado reformado, tá? Com a cultura ajudando a pagar parte desses custos. Por que a braquiária ela é importante no sistema de agricultura? Porque as raízes ajudam o solo a se manter mais estruturado. Problemas de erosão, quando você tem áreas somente de agricultura, é muito comum, principalmente se seu solo, se sua área é um solo pendiente, né? Então, quando você tem a braquiária nesse sistema, as raízes promovem uma melhor estruturação desse solo. E dificilmente ou pouquíssimas vezes vai acontecer casos de erosão, porque as raízes do pasto, né, da braquiária, ela promove uma estruturação e uma melhora da qualidade física desse solo. Tá? Aqui uma área no Paraná, aqui no Brasil, próximo a Presidente Prudente, que é a cidade onde está a Soesp, esse caso desse cliente, tá? Onde duas áreas vizinhas, lado a lado, numa área teve um grande problema devido às fortes chuvas que nós tivemos nessa época, tivemos um grande problema de erosão, e na área ao lado, no cliente ao lado, onde tinha não só a braquiária, como tinha também a soja e a árvores, né, e componente arbóreo, essa área não teve erosão, tá? Então, assim, o prejuízo que ele teve para recuperar esse solo, assim, nesse caso aqui, praticamente não se consegue mais recuperar, tamanha a erosão que foi nessa área, tá? E não só para o ganadeiro, mas como também para o agricultor. Em sistema de integração, quando você usa braquiária em áreas de soja, em áreas de milho, a gente consegue ter vários benefícios que a parra, né, que a palhada, promove nesse sistema. Benefícios esses que vão, inclusive, impactar na produtividade da soja, né, da maíz e outras culturas, que vão se beneficiar da braquiária nesse sistema. Tá? E da mesma forma que a gente comenta, assim que é um processo que é feito por etapas, também o agricultor vai, até ele entender como funciona, manejar o gado, manejar essa área de consórcio com braquiária, com maíz, com braquiária e soja, ele vai fazendo isso aos poucos, à medida que ele vai tendo maior segurança, ele vai aumentando as suas áreas. Só para a gente ter uma ideia, esse aqui é um dado do Brasil, onde mostra a evolução da produtividade por área desde a década de 90, desde os anos de 1990 até 2019, mostrando que, enquanto as áreas de produção diminuíram em termos de tamanho, a produção nessas mesmas áreas aumentou consideravelmente. Isso por quê?
porque cada vez mais os produtores, aqueles mais tecnificados, buscam melhorar a sua produção. E de que forma que eles conseguem aumentar a produção, ainda que a sua área seja menor? Com tecnologias, um novo sistema de produção, e nesse sentido, a integração, o consórcio da braquiária com maíz, ou a braquiária com sorgo, também é muito utilizado aqui no Brasil, é uma excelente forma de aumentar a produtividade dentro da mesma área. Tá? Alguns dos benefícios do pasto no sistema de integração. Então, aqui um resumo de todos os benefícios que ocorrem no sistema. Esses benefícios, eles acontecem simultaneamente e dinamicamente, tá? De maneira que quando você tem um pasto que está consorciado na mesma área, com a maíz, com o sorgo ou com outra cultura, nós temos uma maior biomassa de cobertura, uma quantidade maior de plântulas por metro quadrado, tá? Um aumento da biomassa radicular, e isso é muito importante, porque o crescimento das raízes vão trazer diversos benefícios para o sistema, que a gente vai abordar logo adiante, sobre cada um deles, tá? Um aumento da matéria orgânica no solo, esse também é um outro ponto interessantíssimo para qualquer sistema de produção, porque quando a gente vê solos arenosos, principalmente solos arenosos, que têm uma produção mais baixa, isso está muito associado a diversos outros fatores, mas também a pouquíssima quantidade de matéria orgânica presente em solos arenosos. E à medida que a gente vai recuperando a matéria orgânica desses solos arenosos, eles vão tendo a capacidade de nos dar uma melhor produção, uma melhor produtividade. Tá? Essas raízes promovem também uma maior permeabilidade no solo, então permite que a água vai infiltrar no seu solo, você vai encher o seu solo, a água vai ter facilidade a atingir as raízes das plantas, tá? Uma menor perda de solo pela erosão, é aquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, as raízes mantêm a estrutura do solo firme e a erosão ocorre muito pouco ou praticamente não ocorre nesses locais, onde você tenha não só a cultura, mas como também a braquiária consorciada. Tá? Uma maior atividade biológica, de micro-organismo, a microfauna, a macrofauna, e isso, nos últimos anos, as investigações de universidades e instituições de pesquisas, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Embrapa, que é uma instituição de investigação muito conceituada, ela tem mostrado nas últimas investigações a importância da atividade biológica no solo. E essa atividade biológica, esses micro-organismos só são possíveis quando você tem um solo muito arenoso, né, com o incremento da matéria orgânica, quando a gente coloca a matéria orgânica nesse solo. Né. Uma reciclagem de nutrientes, e aqui uma característica fantástica da braquiária, ela tem uma alta reciclagem, ela promove uma alta reciclagem dos nutrientes, tá? Mais adiante nós vamos também falar sobre isso. E não só isso, a maior retenção de água, a palhada, creio que em espanhol se diz parra, né? A palhada, ela promove uma maior retenção de água no sistema. E aí a gente pensa, se eu tenho uma propriedade, minha fazenda é numa região que chove pouco, quando eu tenho a palhada no sistema, a parra no sistema, eu preciso manter essa umidade disponível para a planta por mais tempo. E isso vai, com certeza, impactar na produtividade do pasto, da maíz, do sorgo e de qualquer outra cultura. Tá? Controle de enfermidades e doenças, tá? Seja o morro branco, tá? Controle de nematóides. Nós temos cada dia mais os agricultores aqui que nos procuram para adquirir a nossa semente, eles nos perguntam, a semente de vocês, ela é livre de nematóides? Por que eles perguntam isso? Porque nematóides em áreas de soja, em áreas de cultivo, é responsável por uma grande perda, e é difícil combater esse problema. Então, a palhada, ela permite também um melhor controle desse organismo que é maléfico para a produção. Tá? Assim como também o surgimento de malezas, né? A palhada ela cobre o solo e também dificulta o surgimento de plantas de malezas porque ela cobre o banco de sementes. Essas sementes que estão no solo, com a palhada cobrindo, dificilmente ela vai germinar na área. Tá?
E aqui a gente começa a falar sobre cada um desses benefícios. Esse aqui é um vídeo que está disponível na internet, tá? Mas ele é interessante por quê? Porque ele nos mostra justamente o que acontece numa área onde não tem cobertura vegetal, não tem biomassa no solo, e numa outra área ao lado, assim, simulando uma outra área, um exemplo, onde você teria, por exemplo, no caso aqui não é o pasto, é uma outra planta, mas o efeito que acontece na área é semelhante, tá? A importância é você ter cobertura vegetal no seu solo. O seu solo não pode estar desnudo, tá? Precisa ter plantas em cima. E como essa cobertura vegetal promove um melhor aproveitamento da água, principalmente em solos pendientes, tá? Onde tem essa inclinação. Tá? Então, veja que lado a lado, o solo está aqui, ele simula, ele faz um exemplo de um solo pendente, né? Como rapidamente, onde não tem a cobertura, onde não tem uma biomassa no solo, a água escorre. E rapidamente essa água vai sair do sistema, ela não vai entrar no solo, a água não vai infiltrar, e isso é ruim, porque menos água vai estar ali disponível para as plantas. Na área, no vaso ao lado, no exemplo à direita, a gente já vê o tempo que demora para essa água escorrer, e não só isso, ela infiltrou mais. Perceba que a água começa a escorrer logo mais abaixo do que onde não se tem a cobertura vegetal. Ou seja, a água ela infiltrou nos sistemas. As raízes da planta direcionam também os canais, promovem canais, né, nesse solo e direcionam a descida da água. Tá? Em áreas onde a gente tem não só a maíz, aqui um exemplo de uma área que tem a maíz foi consorciada com a braquiária. Tá? Se quando nós temos somente a maíz e nenhuma braquiária no sistema, a quantidade de malezas que surgem no sistema é bem maior, cerca de 5 malezas por metro quadrado. Tá? Agora, na área ao lado, quando você já tem a maíz consorciada com a braquiária, o número de malezas cai consideravelmente. Então, abaixo de 1 por metro quadrado. Então, 0,3 malezas por metro quadrado. Somente porque nesse sistema você tem a braquiária. E não só a braquiária, depois que a braquiária ela é dessecada, ela deixa a palhada, ela deixa a parra, né? E essa parra, ela impede que a luminosidade atinja a semente de maleza que está ali no banco banco de semilha do suelo, sim? Então ela não vai começar a sua germinação. Tá? O controle de doenças, tá? A parra ela ajuda também a combater, porque ela promove um sistema com mais micro-organismos. Esses micro-organismos combatem o surgimento de doenças, tá? E outras pragas. Tá? Aqui, por exemplo, só para citar, né, um controle de mofo branco. Tá? O mofo branco, em áreas de agricultura, não só no Brasil, como aqui também mostrando nos Estados Unidos, o prejuízo que essa enfermidade promove no sistema é de bilhões de dólares. Né? No Brasil também ocorre em áreas que têm esse problema, se não for feito o controle, as perdas de produção são muito grandes. E nesse sentido, a braquiária, depois de dessecada, a parra ajuda a combater esse tipo de problema. Tá? E é importante a gente citar aqui que não só a braquiária ela é importante, como a semente de braquiária que você vai usar é muito importante também. Porque dependendo da enfermidade, ela pode vir associada à semente. Então a gente fala, sempre a gente diz que para o produtor, para os clientes, para os nossos clientes, ter cuidado de usar semente suja, tá? Semente com muitas basuras. Essas sementes que vêm sem tratamento, sem seguridade. Então, assim, são sementes que têm muito torrão, nematóides, eles vão associados ao torrão do solo, tá? Então, pode vir também semilhas de malezas, terra, enfim, sementes meia-granas, tudo isso é ruim. Por isso, é necessário que a braquiária é importante? É importante. Mas é importante também que você escolha uma semente de qualidade, tá? Continuando aqui com relação aos benefícios, aqui mostrando um sistema
tá? Como a retenção de água ocorre no solo, onde você tem só a maíz e onde você tem o consórcio da braquiária com maíz, tá? Tanto numa região, numa área aqui no Brasil, em que choveu lado esquerdo aqui da tábua a gente vê, tanto comparando uma região onde choveu bem, como numa região onde choveu pouco, e um solo arenoso e um solo argiloso, tá? Em regiões onde você tem a maíz sozinha, né? Sem a braquiária, independente se teve muita chuva ou pouca chuva, a produção sempre foi menor do que nas áreas onde você teve o consórcio da braquiária com maíz, tá? Por vários fatores que eu vou comentar também logo em seguida. E não só a condição de chuva, mas também a característica física do solo, tanto em solos arenosos como em solos argilosos, onde você tem o consórcio da braquiária com a maíz, a produção foi maior, independente da característica do solo, se era argiloso ou arenoso, tá? Aqui uma situação, uma investigação muito interessante que foi feita aqui em Presidente Prudente, São Paulo, próximo a Soesp. Nós temos na nossa região um solo muito arenoso. Aqui na região de Presidente Prudente tem solos muito arenosos. Por que é importante esse sistema ter braquiária com maíz? No caso, ou a braquiária com maíz, ou a braquiária com sorgo, independente da cultura, quando você tem a braquiária no sistema, porque a parra, ela consegue promover uma maior retenção da umidade por mais tempo. Então, aqui é uma região muito quente, solo muito arenoso, então chove 30 milímetros, meia hora depois da chuva, o solo já está seco, né? A imagem à direita mostra que numa área onde não tinha a parra, né, ou pouca planta por metro quadrado, pouco tempo depois das chuvas, aqui no caso 5 dias depois da chuva de 30 milímetros, o solo já estava completamente seco, sem água. Agora, onde a gente tinha a maíz com a braquiária, o solo depois de 5 dias de uma chuva de 30 milímetros, ainda estava com um pouco de umidade. Então, nesse sistema, as plantas que vão estar ali vão sofrer menos pelo estresse hídrico, tá? Porque a palhada que foi deixada ali depois da dessecação da braquiária, ela retém a umidade por mais tempo. Tanto que a produção de soja, depois do consórcio da maíz com a braquiária, depois sembrou a soja, né? A produção foi maior, né? 13 bolsas a mais por hectare. Por quê? Porque nesse sistema onde não havia parra, a planta de soja sofreu muito mais, né? A umidade permaneceu por menos tempo e a planta sofreu e a produtividade foi menor por causa dessa umidade, porque nesse período choveu menos, então é um local onde as plantas sofreram mais, tá? E não só isso. Quando a gente tem a braquiária no sistema, a gente vê aqui uma investigação que foi feita no Brasil, no estado do Mato Grosso, no Brasil, tá? Essa investigação comparou 2 áreas, lado a lado, onde no sistema foi feito, antes do plantio, antes da siembra da soja, foi feito uma siembra em consórcio da braquiária, no caso, acredito, se me recordo, foi braquiária com maíz também, tá? Ou seja, as características químicas do solo não foram diferentes. Você pode ver como eram 2 áreas lado a lado, o pH das 2 áreas era igual, a quantidade, o cálcio, o potássio, o fósforo era semelhante. Então, em termos de fertilidade do solo, eram 2 áreas bem parecidas, bem iguais. Qual era a diferença? O que cambiava entre as 2 áreas? Somente a quantidade de matéria orgânica que a braquiária deixou no sistema, que ela conseguiu aumentar nos solos onde foi feito o consórcio, tá? Então, a gente vê, na área onde não foi feito o consórcio da braquiária com a maíz, a matéria orgânica estava 2,83, tá? Então, onde foi feito o consórcio, a matéria orgânica aumentou para 4,2, tá?
Por que isso é importante? Tá? A matéria orgânica no solo, ela funciona como uma esponja, né? Então, ela consegue absorver por mais e manter os nutrientes por mais tempo disponível, tá? E também os nutrientes do solo, eles ficam mais facilmente disponíveis para a planta, né? Eles não ficam fixados no colóide do solo e disponível para a planta quando não tem uma boa matéria orgânica. Então, a matéria orgânica é muito importante e a braquiária promove o aumento da matéria orgânica. Tanto que a produção dessas duas áreas lado a lado, onde foi feito o consórcio com a braquiária, a produção também foi superior. Não só, também acredito que não só pela matéria orgânica, mas pela questão da palhada, retenção de umidade e vários outros pontos. Tá? Aqui um trabalho feito, uma pesquisa, uma investigação também feita no Brasil há algum tempo atrás, mostrando que o aumento de 1% da matéria orgânica no solo aumenta a capacidade de armazenamento da água do solo em até 23 litros por metro quadrado. Então, vejam vocês, é importante ou não é a palhada, a matéria orgânica no solo? Tá? E isso vai impactar, com certeza, a produtividade dessa cultura, seja a soja, seja o sorgo ou a maíz. Uma área, num local onde você tem um maior acúmulo de água por mais tempo, isso, numa situação de estresse hídrico, num ano em que choveu menos, né, você tem um destaque para essas áreas, uma melhor produção. Tá? E, novamente falando, como que a braquiária ela afeta a produtividade em áreas onde é feito o consórcio. Aqui uma pesquisa, uma investigação foi feita em 2013 por um grande pesquisador da Embrapa, né, Gessi Secom, o nome dele é Gessi Secom, é um pesquisador que há muitos anos faz investigações a respeito de consórcios em vários sistemas diferentes, a rusisienses com maíz, rusisiense com sorgo, marandu com sorgo, marandu com maíz, a Vitória, no caso, a MG5, né, creio que vocês conhecem ela também como a Vitória. Tá? Então, ele testa diversos sistemas, ele investiga diversos sistemas de braquiária consorciada com agricultura, e em todos esses sistemas ele observou, né, ele constatou que onde havia a braquiária, a produção foi sempre maior. Do que, independente se nessa área tinha só a rusisienses, ou a maíz com rusiense, ou maíz com crotalária, ou Tanzânia, ou com marandu, então sempre produziu mais do que nas áreas onde tinha só a maíz. Tá? Mais uma vez, então, apoiando esses dados. Né? Uma outra questão que é muito importante, principalmente em solos arenosos, tá? Em região onde é muito quente, tá? Então, veja vocês, num solo onde não tem a parra na superfície do solo, tá? Veja como esse solo ele atinge altas temperaturas. E como vai ser a germinação da semente se eu sembrar uma semente num solo que está com 40 graus de temperatura? Imagina esse solo a meio-dia, a 1 da tarde, às 2 da... Então, é uma condição... Esse solo pode atingir, inclusive, temperaturas de 60 graus. Isso é muito danoso para a semilha. Então, é por isso que assim, nessas condições, a gente pode perder muita semilha se essa semente ficar exposta a essas altas temperaturas. Tá? E aqui mostrando como a parra ela ajuda a manter um solo uma temperatura mais amena. Tá? Quando a gente tinha aqui um solo desnudo, temperatura chegando até 50 graus nesse horário aqui, de que foi feita essa avaliação. Agora, onde tinha um solo coberto, tá? Abaixo da palhada estava ali 30 graus. Essa temperatura abaixo da palha. Abaixo da palha. Então, está ali 30 graus, 20 graus de diferença. E para a semilha, isso é muito bom. Tá? Porque uma maior quantidade de semilha vai sobreviver e vai conseguir germinar do que aquela que está exposta a temperaturas muito altas. Novamente mostrando um outro estudo que foi feito, uma outra investigação que foi feita aqui também, próximo a Presidente Prudente, uma imagem de infravermelho mostrando a variação da temperatura num solo onde havia a palha, onde havia a parra. Né? Então, você vê que nesses pontos mais escuros,
Aqui, onde tinha mais parra, né, o solo estava uma temperatura mais baixa. Onde a parra não estava, onde estava o solo descoberto, né, a temperatura chegava aqui até próximo a 51 graus. Tá? Então, num sistema em que a gente vai usar a braquiária com o objetivo de formar uma palha, formar uma palhada na minha área, quando eu for plantar, quando eu for sembrar a minha cultura, seja o soja, enfim, essa semilha de soja, de maíz, de sorgo, vai ter uma condição muito mais favorável e uma maior quantidade de semilha vai conseguir lograr a sua germinação, tá? Uma outra pergunta que os agricultores nos fazem. Tá? Diogo, eu vou fazer uma área de consórcio, onde eu quero, depois de colher o sorgo, depois de cosechar, né, que diz, o sorgo, eu quero colocar uma área de pastoreio, quero ter uma área para pastoreio, mas esse ganado, esse boi, ele não vai aumentar a compactação do solo? É uma preocupação que os agricultores têm. Se o animal ele pode aumentar a compactação do solo. E essa investigação mostra que, se nessa área, onde é agricultura e depois vai ter pastoreio, se essa área tiver a parra por cima, ela não vai compactar, porque o animal vai pisar na parra, né, e a parra vai absorver esse impacto, ou seja, não vai causar compactação. Vai causar compactação se o animal pisar numa área do solo descoberto, né, no solo exposto. E aí sim, sem a parra, aí pode promover. Mas se nós conseguimos colocar a parra em toda a área, né, não vai ter nenhum problema de compactação. E a gente vai conseguir ter uma outra produção, não só da agricultura, como da ganaderia também, uma nova produção na mesma área. Tá? E aqui mostrando uma característica que a braquiária tem, que os pânicos têm, tá? Que as plantas de pasto, em forma geral, todas elas têm, que é um enraizamento, um processo de enraizamento muito agressivo. Isso é muito bom para áreas que você tem uma alta compactação, em áreas pendientes, porque isso vai promover uma maior porosidade do solo. O solo vai conseguir, a água vai conseguir infiltrar nesse solo, tá? E não só isso, a gente vai ter também, Remy, você ia fazer uma pergunta? Vi que apareceu aqui para mim. No, tranquilo, vamos a hacer las preguntas al final. Tá. Ahí Walter está aclarando algunas cosas que tal vez el portugués no deja entenderlo, pero Walter está escribiendo. Todo bien. Tá, tudo bem. Então, assim, as raízes da braquiária, as raízes do pânico, em solos compactados, em solo muito duro, né, ela ajuda a promover canais de infiltração da água. Então, a água vai escorrer em profundidade do solo. Isso é muito importante, tá? E não só isso, tá? Veja aqui uma investigação, uma avaliação que foi feita 4 meses após a siembra do pasto. Mira a profundidade das raízes, né? Chegando até 2,30 metros, tá? E elas atingem profundidades muito maiores do que isso. Tá? Uma profundidade que as raízes da maíz, a raiz do sorgo, a raiz da soja não atinge. Tá? Então, aqui mostrando a quantidade de raiz que o pasto coloca no solo. Tá? Isso é importante também porque as raízes do pasto, quando nós outros dessecar o pasto, ela vai se degradar e esses nutrientes a cultura o outro plantio, né, vai se aproveitar também, vai ser beneficiado por isso. Tá? Aqui mostrando como as raízes, esse crescimento agressivo das raízes do pasto quebra a compactação. Né? Então, o solo ele fica menos duro, menos compactado, e isso facilita, né, melhora o desenvolvimento da raiz radicular da cultura. Aqui, no caso, a cultura seguinte. Então, veja como no solo, lado a lado, onde não tinha parra, né, sem parra,
as raízes do freehall, né? Freehall, ele desenvolveu muito pouco, muito pequena o desenvolvimento dessa raiz. Agora, quando tem a parra, né? Com parra, o desenvolvimento dessa raiz é muito mais agressivo, é muito maior. E isso, a planta vai desenvolver mais e vai produzir mais, porque ela vai ter um crescimento radicular, um crescimento de raiz maior e melhor. Aqui, novamente, mostrando onde você, em alguns solos que são muito argilosos, solo muito pesado, a água não consegue infiltrar. Por quê? Porque o solo é muito compactado, é muito duro. Então, a braquiária, nesse sistema, em consórcio, o crescimento da raiz promove uma infiltração da água. E essa água vai infiltrar no solo. Tá? Isso é interessante para algumas regiões da Bolívia, onde se tem solo muito pesado, né? Solo muito argiloso. A reciclagem de nutrientes que o pasto promove é muito interessante também. Tá? Como a raiz do pasto atinge 2, 3,5 metros, até 4 metros de profundidade, aqueles nutrientes que estavam lá em profundidade, que a raiz da maíz, que a raiz do sorgo, a raiz da soja não alcançava, o pasto consegue reciclar. Novamente, ele consegue recuperar esses nutrientes. E depois, quando essa planta for dessecada, quando o pasto for dessecado, esses nutrientes vão estar novamente disponíveis na superfície do solo, ali nas camadas superficiais do solo, tá? Tanto que, nessa investigação, descobriu que o pasto, ele reciclava, em termos de nitrogênio, cerca de 26,5 quilos por hectare. O fósforo, 17 quilos por hectare, a reciclagem do nutriente, tá? E o potássio até 51 quilos por hectare. Então, como a gente tem visto a cada ano o preço dos fertilizantes aumentar cada vez mais, né, a braquiárias, ela nos dá esse fôlego a mais, ela nos dá uma margem, um melhor aproveitamento dos fertilizantes, da fertilidade do solo, que estava muito abaixo e já não estava disponível para a agricultura. Tá? Aqui uma outra investigação mostrando a reciclagem e a recuperação desse solo, do fósforo, tá? Onde não havia um consórcio do capim ou com a maíz ou com outra cultura, né? Então, onde havia somente a cultura, somente a soja, somente o milho, a recuperação, a reciclagem do fósforo foi no máximo 44%. E quando você tinha na área ao lado, mas a área semelhante, já tinha a braquiária no sistema, a recuperação do fósforo foi de até 85%. Tá? Então, isso é importante porque mostra que a braquiária, ela promove o dobro da recuperação desses nutrientes. Aqui mostrando uma área, um pasto muito degradado, um pasto já que a produção era muito baixa, a ocupação, no máximo 1 hectare, 1 unidade animal por hectare, né? Sacrifício, os animais para sacrifício demorava 36 a 42 meses para terminar, tá? E a produtividade de 5 arroba por hectare ano. Ou seja, uma condição, o sorgo, ele vai ter uma área para pastoreio, tá? Independente do tipo de sembra, você pode fazer em consórcio com a braquiária alternada, na área total, né? Ou posso fazer também primeiro o plantio, primeira siembra do sorgo e depois da braquiária, tá? São diversas formas que a gente pode fazer, desde equipamentos mais tecnológicos, tá? Mostrando aqui máquinas que nós temos que fazem plantio em áreas muito grandes, e ele planta em linhas intercaladas, tá? Como também máquinas que faz o plantio, e a gente tem aqui uma sembradora que é elétrica, e ela vai na frente fazendo siembra por boleio, tá? E atrás vem sembrando a semilha de sorgo ou maíz. Mais uma forma que é muito comum, porque nem todos os produtores têm
tecnologia para fazer esse tipo de plantio, ele pode sembrar a semente de sorgo, pode sembrar a semente de maíz, e depois sembrar a semente de pasto, tá? Mas assim, quando é feito essa siembra por boleio, a gente tem que precisamos entender que essa semente que não ficar incorporada, que não se incorporar, ela vai precisar de mais água. Então, aí a gente pode jogar um pouco a mais de semente, de semilla, né? Se a gente acredita que vai perder parte dessa semente, então a gente pode jogar um pouco a mais. Aqui mostrando também uma siembra numa área onde a maíz já estava desenvolvida, então eu posso sembrar a maíz, esperar a maíz desenvolver um pouco, e depois vir sembrando a semente de pasto, tá? Aqui uma sembradora elétrica, que na adaptação, na motocicleta, e o cliente ele vem fazendo, depois que a maíz desarrollou, né, ela faz o plantio do pasto, da braquiária. Isso vai dar um tempo para a maíz se desenvolver e não ter problemas da planta de pasto prejudicar a produção do milho. Se eu tenho uma área muito pequena, ou eu posso usar máquinas, eu posso sembradoras mais simples também, tá? E mostrando uma sembradora que faz esse plantio, né, por boleio também, tá? Então, eu vou ali sembrando a semente de pasto também, tá? Qual quantidade de semente eu vou fazer? Se eu quero uma área, aí aqui, ponto principal estratégico, se eu quero uma área para pastoreio, eu vou jogar mais semente de pasto. Se é só para parra, eu posso jogar um pouco menos. Se é, por exemplo, uma semente de VC80, se é só para parra, né, vou usar 4,5 kg de quilos por hectare dessa semente de pasto. Agora, se é uma área que eu vou, depois de cosechar maíz ou sorgo, eu vou usar essa área como pastoreio, aí eu vou jogar até 6 quilos por hectare. Por quê? Porque eu preciso de mais planta de pasto por metro quadrado, porque depois essa área vai ser pastoreada. Tá? E um caso que nós temos um cliente parceiro nosso, até o nosso amigo o Iron, né, que está aqui com a gente hoje, ele acompanhou esse caso, né? É um cliente que fez um plantio de consórcio com sorgo, tá? Então, ele utilizou 4 litros de atrazina para, no começo, o pasto começou a desarrollar muito rápido. Então, ele usou 4 litros de atrazina, o pasto segurou, né, controlou o crescimento do desenvolvimento do pasto, e depois o sorgo se desarrollou muito bem. Então, e teve uma excelentíssima produção, tá? Só para vocês entenderem, aqui a cosecha da mesma área, tá? Então, teve uma produção de 45 toneladas por hectare, né? Num período de 95 após a siembra, né? Que ele colheu isso 95 dias, ele colheu o sorgo 95 dias após a siembra. Tá? Então, assim, é uma situação muito interessante e que permitiu e permite esse produtor conseguir produzir mais alimento que ele vai utilizar no momento estratégico da sua propriedade para alimentar o seu rebanho. Tá? E só para finalizar, eu sempre gosto de colocar aqui, porque isso nos mostra que a cada dia, tanto no Brasil como em diversos países que a gente tem acompanhado, são clientes nossos, né? Como que é importante, e a cada dia notícias vêm falando bem a respeito de consórcio, né? Consórcio com a braquiária, tá? Mostrando situações em que o consórcio com a braquiária no sistema, seja para a ganaderia, ou seja para a agricultura, ela traz muitas vantagens, tá? Aqui, por exemplo, uma situação na Bahia, que é um estado aqui do Brasil, que em algumas regiões sofre muito com a pouca chuva, né? Então, assim, chove pouco durante alguns meses do ano, tá? Onde os produtores colocaram a parra, né? Eles conseguiram uma produção de soja muito maior do que aqueles produtores que não utilizavam sistema de consórcio com a braquiária.
Tá? E o consórcio com a braquiária pode ser feito não só para sorgo, maíz, o soja, como eu falei até agora, né? Pode fazer com café, com papaya, com qualquer outra produção, desde que seja respeitado as características de cada cultura, tá? Então, assim, mas independente do sistema, a parra, ela ajuda muito na recuperação do solo, na fertilidade e diversos outros pontos. Walter, eu creio que esse é um resumo do que talvez eu tenha me alongado muito, mas esse é um resumo do que eu gostaria de trazer para vocês hoje, para a gente discutir. E eu acho que a parte mais importante também para os nossos clientes e amigos que estão aqui assistindo a gente hoje é tirar as dúvidas dele, né, que eles têm a respeito desse sistema. Então, eu estou disponível aí para a gente falar um pouco e tirar as principais dúvidas que os